Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Osmar Castro. Qual o objetivo do meu canal? Meu objetivo é esclarecer para os pacientes algumas características e importâncias da prótese dentária. Para quê? Para que ele encontre um bom profissional na sua região. Esse Brasil é imenso, eu recebo comentários de todos os lugares do Brasil e muitos pacientes sofrendo, muitos pacientes com dúvidas, muitos pacientes, infelizmente, tendo próteses realizadas, né, de uma maneira inadequada, sentindo desconforto, dor, sem estética. Então, eu estudo há mais de 30 anos, eu sou professor de prótese dentária. E qual é o objetivo, então, do meu canal? É mostrar para aquele paciente, olha, quando você for procurar um dentista, observe isso, 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 pergunte isso, isso, isso. Por quê? Para que ele encontre na sua região um bom profissional e ele fique satisfeito com a sua prótese dentária, tanto na parte da mastigação como na parte da estética. É lógico que no momento que eu faço uma crítica a um determinado tipo de material ou trabalho, nós, nós recebemos muitas críticas. Por exemplo, se eu falo mal de um material e o pessoal mexe no bolso da pessoa, ele vai ficar lá meio chateado, lógico. Mas assim, o meu objetivo não é agradar a todos. O meu objetivo é mostrar para o paciente como ele deve procurar um bom profissional para encontrar os melhores trabalhos. Então, por exemplo, esse tipo de vídeo onde você fala de erros da prótese fixa, muitos vão falar: nossa, mas então esse dentista é contra a prótese fixa? Não, muito pelo contrário, porque eu sou um protesista, eu sou especialista em prótese, então eu faço esses tipos de prótese todos esses tipos de prótese, mas é importante nós sabermos fazer a prótese que nós estamos oferecendo para o paciente. E muitas vezes falta de planejamento ou desconhecimento da técnica faz com que o paciente se arrependa da prótese fixa. E são 4 características principais que eu quero mostrar para vocês ficarem atentos e conversarem com o seu dentista antes, porque muitas vezes isso não é conversado e aí o paciente acaba se arrependendo ali, tendo desconforto, ficando infeliz, e não é isso que a gente quer. A gente quer que após a entrega da prótese o paciente fique feliz, fique satisfeito com o trabalho, ok? Então eu quero falar, se você ainda não é inscrito, se inscreva, você vai receber os meus vídeos mais atuais e clicando no sininho as notificações, ok? Então vamos lá. Número 1, eu já fiz vídeos específicos sobre isso, né? A prótese total, ela é diferente da prótese protocolo. A prótese total, ela tem essa parte externa que veste, né, por fora. A prótese fixa não pode ter, é proibido ter esta parte aqui para fora, tá vendo? Cobrindo. Senão, o que que acontece? Por que que tem essa parte da prótese total convencional para fora? Porque o paciente consegue tirar, higienizar. O protocolo não se consegue. Então, quando nós retiramos um protocolo feito dessa maneira, cobrindo totalmente os dentes, os implantes, desculpa, você encontra esse tipo de grande quantidade de comida, bactéria e principalmente na parte interior da prótese. Então, vejam, pessoal, isso tudo é desconhecimento, né, por parte do protético e do dentista que planejaram que não se pode cobrir essa parte. Por quê? Às vezes o paciente fica com o lábio meio murcho quando faz a fixa, né, e aí eles querem cobrir. Não dá para cobrir, porque senão, imagine, uma comida que entra aqui, ela vai ser toda digerida pela saliva ali. Isso vai criar uma verdadeira casinha para as bactérias, para os fungos, para restos alimentares, dando mau hálito, desconforto, né? Porque pode entrar uma semente ali, alguma coisa de alimento, o paciente não consegue limpar. Verdadeiro desespero. Então, o dentista que propõe uma prótese fixa sobre implante precisa planejar essa prótese. Esse planejamento vem desde a cirurgia. Às vezes é preciso fazer uma anatomia diferente no osso para que essa prótese tenha uma boa adaptação sem ter o que nós chamamos de flange vestibular, sem ter esta parte aqui
né, de fora, ela não pode cobrir os implantes, senão os implantes ficam presos lá dentro e você não tem absolutamente nenhum acesso à limpeza. Então, a primeira coisa é conversar com o seu dentista, mas, eu estou conversando, vou conversar com ele, mas, puxa, eu estou nas dúvidas, ele não fala direito, não explica. Então, saiba que antes de fazer a prótese fixa, definitiva, nós fazemos a provisória. Então, se você tiver dificuldade de limpar a provisória fixa, que o dentista põe antes dessa, você já cria um alerta ali. Puxa, se eu não estou conseguindo limpar a provisória, eu vou conseguir limpar a definitiva? Converse com o seu dentista. Não fique constrangido de perguntar as coisas. É obrigação nossa explicar, esclarecer as coisas para o paciente, tá bom? Isso é o número 1. Número 2, da mesma maneira que não se pode cobrir por fora, a parte que a prótese encosta na gengiva, que é essa parte aqui, ó, ela não pode ser côncava. Porque da mesma maneira, o dentista não colocou a parte de fora, mas por dentro existe, a gengiva é curva, ela ficou curva. Como é que você passa o fio dental? Você não vai ter acesso a essas áreas. O que acontece? Isso que vocês estão vendo aqui embaixo. Tártaro, restos alimentares, fungos, bactérias. E aí eu tirei esse protocolo que o paciente apareceu, não fui eu que fiz. E aí o que eu fiz? Eu reanatomizei, eu mudei a anatomia interna. Então eu coloquei resina aqui por fora e deixei mais côncava, né? Ou seja, mais fácil do paciente limpar. Se você tem uma área assim côncava, passa o fio, ó, limpa. Mas se você tem uma área, convexa, passa o fio e limpa. Mas se você tem uma área assim, ó, passa o fio e fica um buraco ali, não consegue limpar. Então eu coloquei um pouquinho de resina e aí poli, agora o paciente tem condições de limpar. Então vejam, essas duas primeiras coisas que eu estou falando, cabe ao dentista o planejamento. Tudo vai do planejamento. Se eu quiser dar mais suporte de lábio e fechar essa parte por fora com resina acrílica, eu impeço o paciente de limpar. Então eu parafuso aquilo e dou alguma coisa para esse paciente, mas não dou condições dele limpar. Se eu não faço isso, mas por dentro eu crio áreas retentivas que vai parar restos alimentares, eu impossibilito o paciente de limpar. E não adianta falar, não, mas você vem cada 6 meses, eu desparafuso e limpo. Ok, isso pode ser feito, mas imagina, se o paciente tem que limpar 3, 4 vezes por dia após as refeições, você faz isso 3, 4 vezes por dia, vezes 360 dias, né? Ou 180 dias, se for de cada 6 meses, ou os 360, você veja quantas vezes você deixou de limpar. Não é o dentista que vai limpar cada 6 meses, é o paciente que vai limpar 4 vezes ao dia e depois de 6 meses o dentista vai complementar, vai dar um novo polimento. Então essa parte interna da prótese, ela é muito importante, também não ter áreas que parem alimento. Osmar, mas como é que eu vou saber, né, se o dentista vai planejar ou não? Mais uma vez, saiba que se tem algum problema na prótese fixa provisória, tem alguma coisa errada, porque a prótese fixa provisória ela deve ser feita e planejada já pensando na definitiva. Os problemas que nós encontramos na prótese provisória, nós temos que adequar, melhorar para depois fazer a definitiva. Não adianta a gente falar, não, mas na definitiva vai ficar bom. Não, mas espera aí. Como é que ele vai saber se não planeja? Então, os dentistas, normalmente, eles planejam desde a cirurgia, né, para não ter essa parte fechada da prótese, principalmente eu estou falando da superior, mas a inferior também não. Normalmente a inferior não é fechada assim, porque ela não precisa de suporte tanto de lábio, mas a superior, algumas, infelizmente, nós encontramos planejadas assim. E a parte de dentro, a mesma coisa. Quando a gente tira a provisória, a gente está vendo se está parando o alimento ou não. E aí a gente tem que ir colocando essa resina na provisória para já dar uma conformação na gengiva para facilitar a limpeza da nova. Então fique atento a essas duas coisas. Uma terceira coisa importante, muitos pacientes, né, que vão fazer uma prótese fixa perderam muito osso.
Então, não é possível fazer um protocolo somente de dentes. Precisa fazer um protocolo que nem a prótese total, dentes e uma faixa de gengiva. Para quê? Para restabelecer a estética. Então, vejam aqui do lado esquerdo o paciente que me procurou. Fizeram só dente, dentes longos demais, né? Você olha aqui essa da esquerda, é um dente que parece um dente de cavalo, um dente comprido, né? Grande. Mas por quê? Porque esse paciente ele não perdeu só os seus dentes. Nesse processo, que ele usou prótese há muitos anos, ele perdeu dentes e perdeu gengiva. Então, aqui do lado direito, a prótese que eu fiz, o mesmo paciente, o tipo de prótese que eu fiz. Nesse caso, tá, é uma metalocerâmica, é uma prótese protocolo feito em porcelana, tá bom? Então, você tem aqui a porcelana da cor do dente e depois o dente. É lógico que eu propus outra forma de dente, outra largura, mas o que vocês conseguem observar do lado esquerdo para o lado direito é que do lado esquerdo não parece dente natural. Parece uma coisa esquisita. E do lado direito parece. Por que que parece? Porque esse paciente aqui, ele perdeu dente, perdeu osso e, consequentemente, a gengiva. Então, você tem que restabelecer a estética de acordo com a natureza, o que aconteceu com a natureza. E esse paciente, nesse caso, precisava restabelecer o que nós chamamos de uma prótese dentogengival, restabelecer o dente e restabelecer a gengiva, e não pegar todo aquele espaço que o paciente perdeu e colocar dentes ali, ficando com um aspecto que nem esse do lado esquerdo, totalmente antiestético, né? Então, é uma coisa. Então, vejam só, essa terceira também faz parte do quê? Do planejamento que o seu dentista faz, tá? E a quarta e última coisa que pode fazer você se arrepender de ter feito uma prótese fixa é que muitas vezes a perda óssea ela faz com que o osso fique mais para dentro. E aí o dentista vai lá e coloca implantes muito para dentro. Então, alguns casos, durante o planejamento, isso é feito pela tomografia que o paciente tem que fazer. Não dá, pessoal, já fiz um vídeo, quem quiser sobre isso, não dá para planejar implantes sobre panorâmica, sobre radiografia simples. Mas por que, Osmar? É simples. Ó, digamos, vou pegar aqui uma tese aqui que eu fui banca ontem. Deixa eu pegar aqui, ó. Você olha lá a panorâmica, ela é uma foto. Então você olha aqui e fala, nossa, olha quanto osso eu tenho aqui, ó. Nossa, eu tenho aqui 10 milímetros de osso, eu vou pôr um implante de 1 centímetro. Só que a panorâmica ela é plana. E aí você olha de lado, quando a gente faz a incisão e abre, o dente ele é fininho de lado. Aí você está com o implante largo, ele não cabe ali. Ele estoura todo o osso, porque você só estava olhando de frente. E o que acontece com a tomografia? Você vê a imagem de frente e você vê a imagem de lado. Aí você vê a largura do osso que o paciente tem em cada região. Por isso que se você for fazer um implante e o dentista falar, faça uma panorâmica, não peça tomografia, é melhor você procurar um outro. Porque é muito desagradável você estar se arriscando a colocar um implante e durante a cirurgia o dentista olha lá e não tem osso. Ou pior, ele coloca e quebra todo aquele osso e você perde aquele implante. Então é protocolo, tá? Isso é falado em todas as faculdades, eu estou falando isso, e aí alguns ficam nervosos, mas eu faço há muitos anos sem panorâmica. Não estou falando se você faz ou não há muitos anos, eu estou tentando mostrar para os pacientes, né, o que eu gostaria de saber se eu não fosse dentista, fosse procurar um profissional, que ele seguisse as coisas que os cursos e as faculdades ensinam. E é esse meu objetivo. Eu não falo coisas, porque eu acho isso, né? Eu não acho isso, eu sou professor. E tudo que eu estou falando tem um suporte desses livros que vocês estão vendo. Está ali publicado pelos pesquisadores, né? Mas você não usa esse material por quê? Por causa disso que as pesquisas dizem que não é bom. Se você faz 100 casos por mês e eu te incomodo falando mal disso, eu não tenho culpa. Não é meu objetivo te criticar. O meu objetivo é esclarecer os pacientes
que procuram profissionais que não seguem os protocolos que a ciência, a literatura está indicando e prejudicam a saúde desses pacientes. Então, pacientes que vão passar por procedimentos cirúrgicos, implante, né? Há 2 semanas atrás, a gente procurou um paciente lá com o lábio todo anestesiado, parestesia porque pegou o nervo. Pode acontecer, né? Todo mundo que faz tem os riscos à cirurgia. O que não pode acontecer é o dentista não pediu uma tomografia e ele atingiu o nervo do paciente porque ele não se planejou para isso, né? Agora, mesmo se planejando, você sempre vai ter algum risco na cirurgia, né? Mas esse risco é controlado. Por quê? Porque você pede os exames pré-operatórios de sangue e você pede a tomografia antes da cirurgia de implante. Isso é protocolo, se deve fazer para todos. Mas quando não se planeja, muitas vezes acontece coisas desse do tipo. Quando abre, vê que só tem osso lá para trás e coloca o implante lá atrás. Agora você imagina, essa é uma prótese inferior, veja onde estão os implantes, aqui de repente tem um implante que está ali no meio da língua, próximo a inserção do músculo, e o paciente, toda hora que ele fala, tem uma coisa ali, tem um negócio, tem um pino ali, ó. E no superior, às vezes, está lá para dentro. Em muitos casos também complexos, né, de zigomático principalmente, às vezes acaba caindo meio no céu da boca. Então precisa saber, o paciente precisa saber, durante o planejamento, o dentista tem que chegar e falar, ó, o seu implante vai ficar meio para dentro da boca. Porque depois que parafusa a prótese, o paciente passou por um monte de procedimento cirúrgico, chega lá e fala, doutor, está me incomodando, a língua quer ficar num lugar e tem 2 pinos ali. Então, a posição dos implantes pode levar a um desconforto. Às vezes você tem o que você quer, uma prótese fixa, né? Mas que nesse caso, olha onde está o dente, e lá tem um implante, às vezes, que ficou muito para dentro. E aí, vejam, é desconforto para o resto da vida. Enquanto ele estiver usando aquela prótese, muitas vezes ele não consegue se adaptar a um pino que fica muito para dentro da boca. Por quê? Porque é espaço da língua. A língua vai caber ali? Vai, ela é um músculo, ela se acomoda. Mas imagine uma coisa que toda hora está passando na língua que não deveria estar ali. Alguns procedimentos que não tem jeito, que a gente vai perceber que esse implante vai ficar um pouquinho para dentro, a gente, em vez de colocar essa resina, como vocês estão vendo, a gente coloca só o metal, porque o metal ele ajuda, ele tem resistência em 0,3 milímetros, ele não vai engrossar. Então você vai lá e você afina um pouco, por quê? Porque aquele implante ficou um pouquinho para dentro. Mas isso aí você tem que, normalmente durante o provisório, é um teste para a gente saber se a gente vai fazer essa parte com metal e resina ou porcelana ou só metal. Às vezes fica com metal ali por dentro que não aparece, mas dá conforto. Porque para esses implantes que estão muito para dentro, 1 milímetro a mais para dentro na boca 1 milímetro a 1 metro. Então vejam vocês, pessoal, tudo que eu estou falando agora, que a prótese não pode, a fixa não pode ser recoberta por fora, a prótese fixa ela não pode ter concavidades internas que vai impedir você de limpar. A prótese fixa ela não pode ter implantes, quer dizer, ou não deve ter implantes muito para dentro durante o planejamento, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Deixa eu recapitular. Então, a prótese fixa não pode vestir por fora, vai te impedir de limpar. 2, a prótese fixa não pode ter áreas côncavas por dentro, porque vai te impedir de limpar. 3, a prótese fixa, se ela perdeu só dentes, ela pode ser somente dentária. Mas se ela perdeu dentes e gengiva, ela tem que ser uma prótese dentogengival para ficar com cara de dente. E 4, a prótese fixa não pode ter implantes que estejam invadindo muito a área de função, que é a área interna, que é a função da fonética, que é a função da deglutição, que é o conforto. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, o paciente vai falar, mas Osmar, essas 4 coisas, elas são planejadas pelo dentista e pelo protético. Sim. É para que você, meu paciente, que tem o sonho de
anos e anos, sair de uma prótese removível e chegar para a prótese fixa, saiba você que a prótese fixa tem os seus problemas e é muito importante que você escolha um profissional que saiba exatamente o que ele está fazendo. Esse é o objetivo desse vídeo. Muitos falam, esse vídeo vai servir para quê? Eu vou chegar lá, o dentista vai falar, é tanto, vai olhar minha boca. Não, não é assim, né? Senão eu não estaria falando tanto tempo. É porque vocês, pacientes, precisam fazer perguntas para o seu dentista. E uma coisa é você chegar lá totalmente leigo, sem saber nada. Aí ele vai falar, não, eu vou pegar e parafusar, e você vai comer, roer o osso do frango, é a melhor coisa do mundo. Calma, você não vai chegar mais nessa condição. Você vai saber, sim, o que eu quero, uma prótese fixa, ok. O que eu preciso saber? Bem, essa prótese fixa, eu vou fazer uma superior, ela vai deixar o meu lábio mais murcho? Não, eu vou colocar bastante resina aqui por fora, eu vou conseguir limpar? Eu preciso limpar. Aí, veja, você já está conversando e se ele for um bom profissional que está planejando tudo correto, ele falou, não, eu vou deixar espaço para você usar as escovinhas especiais, o passador de fio dental, o jato de água. Saiba que o jato de água não é suficiente. Ele só tira resto de alimento, a bactéria, que causa inflamação no implante, a bactéria, que causa mau hálito, a bactéria, que causa tártaro, não sai com o jatinho de água. Mas ele ajuda. Então, se falar, o jatinho de água limpa, não. É o jatinho de água e tem que ter espaço para passar as escovinhas. Porque isso tudo vai estar fechado, amarrado. Você não vai conseguir usar o fio dental normalmente com a técnica convencional. Ok? Então, você pergunta para ele, aí você pergunta, algum implante, né? Eu tenho muita perda óssea, vai ficar para dentro, vai incomodar a minha fonética? Vejam, a minha prótese vai ter só dente, vai ter dente e gengiva. Então, tudo isso que você está questionando o seu dentista é porque você chega numa condição que não é mais aquela pessoa que só quer saber da prótese fixa e depois vai ficar insatisfeito. Porque eu estou falando isso para os pacientes descobrirem os melhores profissionais na sua região. Aqueles profissionais que não planejam, aqueles profissionais que não pedem a tomografia, só pedem a panorâmica, aqueles profissionais que não, que nem os vídeos que eu faço, tem que provar em cera antes para provar a estética. O paciente aprova estética, finaliza. Esses profissionais é que tem que mudar a sua maneira de trabalhar, não o paciente. O paciente, ele tem que questionar e, opa, vou para outro. Esses pacientes esses profissionais que não planejam ou que planejam errado, esses é que vão ter que estudar para fazer o melhor para o seu paciente e o paciente vai procurar outro. O que não pode é esses pacientes fazerem, em vez de fazer qualidade, esses profissionais, em vez de fazer qualidade, fazer quantidade, e aparecer no canal os pacientes todos infelizes, falando, puxa, você está falando que tem que provar em cera, o meu dentista não fez a prova em cera, agora eu não gostei da minha estética, o que eu faço? Não tenho o que fazer. Por isso que eu fiz o vídeo que tem que provar em cera antes, para você falar, desculpa, doutor, eu achei esse dente muito largo, eu não quero. Aí eu achei esse dente muito claro, ou muito escuro, ou muito estreito, eu não quero. E aí para por ali, aí o dentista vai lá, faz uma nova prova, agora eu gostei, eu quero. Então não adianta depois, né, que vem pronta, você ficar triste, porque vai acontecer. Não adianta depois que você instalou sua prótese, que é o sonho da sua vida de ter um fixo, você chegar lá e falar, mas como é que eu limpo, doutor? Não, é só passar um jato de água aqui por dentro e você ficar com mau hálito e com os implantes todos inflamados e com aquele desespero, aquela vontade de limpar, porque você comeu um nhoque e aquilo está tudo grudado. Então, veja, pessoal, eu não sou contra a prótese fixa. Eu sou contra profissionais que não planejam a prótese fixa e que causam uma grande infelicidade para dezenas de pacientes que me procuram e aí não tem mais jeito. Porque tá aquela prótese fechada, aquela prótese do dente que parece de cavalo. Então, pessoal, estou tentando levar o máximo de informações possíveis
da nossa área de dentista para esclarecer os pacientes, para encontrar. E da mesma maneira acontece no canal. Pessoal, poxa, Osmar, obrigado. Pô, o dentista fulano de tal, nossa, ele fez tudo isso que você está falando e eu fiquei mais confiante. Ele pediu a tomo, ele fez o provisório. Eu falei que estava difícil limpar, ele abriu um pouquinho e agora com as escovinhas eu estou limpando. Então eu estou mais confiante que eu vou receber o meu definitivo do jeito que eu quero. Ele planejou aqui, meu lábio não caiu. Então vejam, pessoal, esse profissional, e tem milhares aí pelo Brasil, é que eu quero que você encontre. O profissional aqui, ó, que estuda, sabe o que está fazendo, planeja e executa. Aquele profissional que não estuda, que não sabe o que está fazendo, que faz aí de qualquer jeito, que vai causar problemas para você, paciente, é para vocês que eu estou fazendo esse vídeo. Cada um tem uma realidade na sua cidade, né, no seu estado, e é importante você fugir de profissionais que não seguem os protocolos que a ciência determina. Então é importante, eu não estou criticando, né, o profissional, eu estou alertando o paciente para encontrar protesistas que são especialistas em prótese, que seguem os protocolos que a ciência nos orienta. E esses dentistas, se Deus quiser, eles vão sempre ter mais pacientes e dar mais alegria e felicidade, realizar os sonhos dos seus pacientes. E aqueles profissionais que fazem quantidade, não qualidade, só querem vender, 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 esses profissionais que eles tenham cada vez menos pacientes porque eles lesam o paciente, eles levam à infelicidade do paciente. Então, como profissional, como professor há 30 anos, estudando próteses dentárias, eu me senti na obrigação de alertar os pacientes, porque os pacientes eles não sabem o que é bom, o que é ruim. Eles não sabem o que vai acontecer. Então, se você quer realmente trocar sua prótese removível por uma fixa, se atente a esses detalhes, converse com o seu dentista, pergunte as coisas para o seu dentista, para quê? Para vocês dois se entenderem, você saber, ter confiança no teu dentista, e desde a provisória que você coloque, você já saiba que vai dar certo. Se tem problemas na provisória, o dentista, será que ele vai poder resolver isso na definitiva? Porque a técnica é mexer bastante na provisória até uma hora que o paciente esteja confortável, mastigando bem, feliz, e aí sim, conseguindo limpar, e aí sim nós fazemos esse mesmo projeto da provisória para a definitiva. Se não está dando certo a provisória, pergunte, converse, não se sinta intimidado. O dentista tem a obrigação de explicar muito bem todo o processo para o paciente, para no final você ter pago aqui e ter recebido do outro lado. Cuidado com preços às vezes muito baratos, né? Porque tem aquela frase, caro é o barato que não me serviu. De nada adianta você ter pago barato essa prótese e ela está na caixinha, na gaveta. Porque prótese não é para ficar na gaveta. Ou uma prótese fixa que você tem vontade de arrancar e jogar no lixo. Não adianta, né? Caro é o barato que não me serviu. Então, procure profissionais que você tenha confiança, perguntando, ele vai te respondendo bem. Realmente ele está seguindo os protocolos, você está sentindo que ele está fazendo um planejamento da sua boca, que ele pediu a tomografia, ele fez as medidas do implante, ele está trabalhando na provisória para te dar condições de higienização, e aí você vê que tudo está caminhando bem. Se você vê que ele já não pediu o exame de sangue pré-operatório, que é para ver como é que está o seu cálcio, o seu fósforo, que são coisas que pode fazer o implante não pegar no osso, se ele não pediu a tomografia, né? Se ele você pergunta as coisas, ele não te explica direito, será que esse é o profissional que deve te atender e operar você? Então, esse é o objetivo do canal. Espero que tenha contribuído, ajudado. Mais uma vez, eu não sou um dentista contra esse tipo de prótese fixa, pelo contrário, já fiz muitas, mas tem que ter a indicação correta, tem que ter o planejamento correto, a forma correta, para que você tenha uma prótese que realmente consiga realizar o seu desejo de ter dentes fixos,
que realmente esse tipo de prótese aumenta muito a função mastigatória, você tem uma mastigação mais eficiente do que as removíveis e você tem mais segurança, mais autoestima. Então, muitos buscam porque ele não quer se ver sem os dentes ao remover. Mas é importante você ter a escolha do profissional com critério para que você não troque uma prótese que às vezes está funcionando bem por uma prótese que vai te dar mais desconforto, tá? Principalmente nessa área de higienização e desconforto de pinos muito para dentro da boca, ok? Bem, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like aí. Fiquem com Deus. Espero que todos estejam com saúde nessa época, nesse momento tão difícil da pandemia. Espero que seus familiares e vocês estejam bem. E espero que vocês perguntem para o seu dentista, pesquisem antes de decidir, não decidam com pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Procurem um profissional e quando vocês sentirem segurança nesse profissional, aí vocês podem deitar na cadeira, fechar o olho tranquilo, porque esse é um profissional que sabe que vai cuidar de você e vai fazer o melhor que está à disposição, o melhor que a odontologia pode te fornecer para resolver o seu sonho de você ter os seus dentes de volta, ok? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.